Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está nos escutando agora, mas eu estou muito feliz de estar iniciando mais esse projeto. O EonCast veio com uma missão muito clara de desenvolvimento do mercado. E para isso, sempre nós vamos convidar pessoas especiais do nosso convívio, pessoas que nós confiamos e que nós testificamos a história deles. E não à toa nós estamos aqui com 2 convidados super especiais. Super mesmo, viu? São pessoas da minha mais grande estima que estão aqui hoje pra gente, nesse primeiro podcast que a gente vai gravar, que a gente está gravando. É o primeiro de uma série que nós vamos fazer. E vocês foram escolhidos a dedo para estar aqui comigo. E quem são eles, na verdade? A Vanilda está aqui conosco e o Sidney Pimentel. Não vou apresentar eles por enquanto, tá? Só um momento que eles vão se apresentar. Mas antes disso, eu só quero contextualizar um pouco aqui qual que é a ideia. Cada EonCast nós vamos trazer alguma temática. Então, são temáticas sempre voltadas ao mercado imobiliário. Mas em cada ocasião vai ter uma temática específica, um assunto específico. Então, a temática de hoje são histórias de sucesso do mercado imobiliário. Por isso que eles foram convidados aqui. Mas, ao seguir, nós vamos ter outras temáticas, como marketing para mercado imobiliário, como vendas, gestão, funil de vendas, departamento comercial, incorporações, finanças, investimentos e muito mais. Mas vamos para o assunto que é de hoje, que é o que interessa, né? Para a gente aproveitar aqui os nossos convidados, não eu falando, mas aproveitar o máximo possível no bom sentido deles, que é a Vanilda e o Sidney. Vou pedir primeiro para a Vanilda se apresentar primeiramente e depois o Sidney na sequência pode pegar a bola e se apresenta também, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Quero agradecer imensamente o convite do Gabriel, né? Nosso querido Gabriel, que faz muito pelo mercado imobiliário. Estou muito feliz. Eu sou fundadora da Souza Soluções, né? Imobiliária que em 2020 ganhou a premiação Caixa Maior de Minas em venda de imóveis retomados, imóveis de leilão. A gente tem também a Souza Reforma e Construções, né? Também na área de mercado imobiliário, e a Souza Crédito. Então, a gente está aí sempre no mercado imobiliário, sofrendo as dores e com certeza, colhendo os frutos, né? Estou muito feliz pelo convite, agradeço. Honrado de estar aqui do lado do Gabriel, do lado do Sidney, que é um fera, uma pessoa que eu estimo e admiro muito vocês dois. Sidney, bom, é uma honra. Obrigado primeiro pelo convite, Gabriel, a EON. Mais uma iniciativa aí para agregar valor para o mercado imobiliário, né? Tão carente, né, de iniciativas gratuitas que visam elevar o nível mesmo do mercado imobiliário. Então é uma honra participar do primeiro, é uma honra estar aqui do lado da Vanilda, né? Então gratidão aí pelo convite. Eu já estou no mercado aí há 19 anos, né? Vou resumir um pouco aí do que eu faço. Hoje eu tenho uma imobiliária, que é a 2 Quartos Imóveis, a gente atua aqui em Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte, e tem uma construtora que é a Tricolar, que está, por enquanto, em Uberlândia e Uberaba, e a gente já está chegando em Belo Horizonte também nos próximos 2, 3 meses aí. Mas é isso, obrigado e vamos contribuir com o mercado imobiliário. Vocês notaram que não são pouca coisa não, né? Atravessou a rua, eles abrem empresa. Pessoal empreendedor na veia mesmo. E eu conheço pessoalmente, eu posso testificar isso. Mas até pegando o gancho disso, né? Porque sempre quando a gente faz uma apresentação, é mediante hoje, né? Nosso estado atual, né? Sim. Uhum. Então é legal a gente falar, poxa, eu tenho essa empresa, eu tenho essa unidade, estou indo para uma expansão em tal local, estou indo para o outro, estou com tantos colaboradores, tudo mais. As pessoas olham muitas vezes e falam, nossa, que tamanho, né? Que tal o negócio? Mas eles não têm a noção do que aconteceu e talvez muitas vezes até de onde teve esse início, não é verdade? Uhum. Muitas vezes pode até pensar num julgamento tipo assim, poxa, legal, já tinha grana para começar, já tinha estrutura, enfim, N coisas, né? Mas a história de vocês não é bem assim, não é verdade? Nem tudo são flores, né? E o início foi do marco zero, vamos dizer assim, né? E a gente vai falar muito em cima disso, sabe? Porque
eu acredito que isso é muito importante, porque pode estar nos ouvindo agora pessoas que estão no início também, sabe? Com certeza. Pessoas que talvez estão pensando em entrar no mercado, talvez são pessoas que estão entrando no mercado agora, pode ser como corretor ou iniciando uma imobiliária, com aqueles desafios do início mesmo, de tudo, aquelas inseguranças, aqueles medos. Então, por isso, eu queria compartilhar um pouco da história de vocês, que já tive o prazer de escutar. Eu gostaria que vocês compartilhassem agora com muito mais pessoas para ser tão impactado assim como eu fui, tá? Eu vou começar com a Vanilda, que você contasse do início, como que foi essa sua trajetória até você chegar aqui. Como você chegou aqui? Sim. Olha, Gabriel, eu acho que a história de luta, né? As pessoas acham que você teve uma história de luta, isso é ruim. Eu vejo pelo contrário. Eu, com 12 anos, eu era faxineira e eu morava numa casa que não tinha energia elétrica, né? E não tinha água, a gente pegava da vizinha. E eu falo que dificuldade a gente está acostumado, né? Então, eu falo assim que, depois disso, todos os momentos da minha vida foram os melhores momentos da minha vida, né? Foram momentos mais fáceis. Então, a Souza, por exemplo, mesmo que eu já tinha sucesso financeiro quando eu montei a Souza, eu montei dando um passinho. Fui morar no fundo da Souza, né? Eu aluguei um espaço que era barato ali, tinha 9 salas, e fui morar lá no fundo, com a humildade de um empreendedor que quer progredir, né? E eu acho que isso é crucial. Eu acho que talvez um dos grandes erros do empreendedor é não entender que, se ele ganhou dinheiro ali como corretor, ele vai montar uma empresa, será que ele vai ter lucro no início? Então, somos pessoas de sucesso aqui, mas com certeza, para a gente conseguir angariar e, logicamente, quando você monta uma empresa, o Sidney tem mais experiência ainda que eu estou há 13 anos no mercado. Até você consolidar, né, Gabriel? É difícil você consolidar uma marca, você abre uma empresa, nem sempre, na verdade, geralmente ela não vai ter lucro, né? Eu acho que começar de forma estruturada, organizada e com os pés no chão foi crucial aí no caso, hoje a Souza está consolidada, né? Hoje a gente consegue ter um VGV com recorrência forte. Nós atuamos em Minas Gerais inteiro, né, com os imóveis de leilão, mas mais fortemente em Uberlândia. Vanilda, me fala um pouquinho da sua trajetória antes de abrir a Souza, que você tem uma trajetória muito legal como corretora, né? Sim. Com muito sucesso, principalmente no bairro específico aqui em Uberlândia, né? Sim, sim. Conta um pouquinho como é que foi esse início seu como corretora, como que foi os desafios, né? Do início mesmo, aquele marco zero, assim, sabe? Quando você deixou lá outra carreira que você tinha. Sim. Sim. E decidiu, eu serei corretora, mesmo com todo o ônus e o bônus, vamos dizer assim, todos os riscos que tem quando fala ser um corretor, que é um autônomo. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Eu era funcionária pública, né? Então, assim, como eu tive uma adolescência e uma infância de muito sacrifício mesmo, que eu vejo um lado super positivo, que hoje eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa forte, e por essas dificuldades, não vejo problema nenhum. Eu não precisei de bolsa, não tem nada contra, assistencialismo. E aí, o que aconteceu é que eu queria realmente liberdade financeira. Eu entendi que o funcionalismo público é limitado, ao meu ver, né? Eu era escrivã de polícia, tinha um salário de R$9.000 e eu queria mais. Eu tinha sonhos aí, né? Como tenho muitos sonhos, mas de uma liberdade maior, né? Com 30 anos eu não conhecia a praia e hoje eu estou indo para o meu 12º país. O Sidney já foi nos 40, certeza? Cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Mas eu estou começando aí, viajando o mundo. E o que aconteceu, eu quero deixar essa dica para você, corretor, para você que está na área. Eu acho, Gabriel, nichar é muito importante, descobrir um nicho
que realmente você se identifica. Foi o que aconteceu comigo, gente. Eu vou no shopping park, é raro, raríssimo você encontrar uma rua que eu não vendi pelo menos uma casa. Tem ruas lá que eu vendi 17 casas. Eu nichei e explodi, né? E realmente a carreira pública, apesar de um bom salário para o Brasil, né? R$9.000, se você pegar a média do brasileiro, já não fazia nenhum sentido eu continuar como escrivã plantonista. Eu fui muitos anos escrivã plantonista e não estou falando mal aqui do funcionalismo público, muito pelo contrário. Eu sou fã dos policiais que dedicam suas vidas para trazer segurança, mas eu não me identificava com a profissão e achei que... hoje, muita gente me chamou de louca, né? Você vai deixar o serviço público para ser corretora? E foi a melhor decisão que eu fiz. Estou muito feliz. Eu acho que nós três sabemos aqui o que é entregar a chave do imóvel, realizar sonhos e essa questão da liberdade, né? Porque ser empreendedor é ter uma liberdade muito maior em todos os aspectos. Com certeza, eu sou fã do empreendedor. Bacana. Você já deu uma deixa aí que daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso, que é com relação a nicho. Certo. E até eu digo isso porque tem um cara aqui também que identifica nichos, né? Sim. E eu vou deixar ele contar um pouquinho da história. Daqui a pouco a gente volta nisso e explora mais essa questão que eu achei super legal. Ótimo. Vamos lá, Sidney. Conta um pouquinho. Cara, essa história é longa, é muita coisa. Tem que resumir, né? Pois é, Gabriel, assim, a minha história é muito parecida com a da Vanilda, né? Muito parecida com a maioria dos brasileiros, né? Vim de família muito, muito pobre, começando a trabalhar desde criança, né? Desde a infância, vendendo verdura, vendendo picolé, criando ali alternativas para fugir mesmo da pobreza, cara. Então, assim, eu acho que tanto eu, quanto a Vanilda, quanto grande parte dos brasileiros, a gente já começa a aprender a empreender desde criança. Que a gente tem que criar alternativas para a nossa situação, para a nossa realidade. Então, desde muito novo, comecei a trabalhar. Fui para Belo Horizonte, né? Sou nascido de uma cidade muito pequena, chamada Manhuaçu. Um abraço para Manhuaçu. A terrinha. Na terrinha. E fui tentar a vida em BH. Não fui para estudar, não fui para fazer nada. Fui para tentar melhorar de vida mesmo. Fui com 15 para 16 anos. E com 16 anos eu tive a oportunidade de ingressar no mercado imobiliário como captador. Isso já tem 19 anos, indo para 20 anos atrás. E eu tive essa sorte de entrar no mercado imobiliário. E continuei, segui no mercado imobiliário, fui crescendo, me desenvolvendo, estudando, aprendendo, melhorando o meu conhecimento, evoluindo como profissional, como pessoa, até chegar ao ponto de abrir o próprio negócio mesmo. Eu comecei abrindo a 2/4 e a Sincop, que é uma outra empresa que a gente tem também. Abri as duas juntas aqui em Uberlândia, no final de 2017. Vamos fazer aí 5 anos, agora em dezembro, fazem 5 anos que eu abri a primeira empresa. Mas um ponto marcante nessa abertura da empresa, que foi um divisor de águas, assim como a Vanilda tomou a decisão de empreender, tendo um emprego, eu pedi as contas, eu era diretor de uma consultora, pedi as contas para abrir meu negócio, planejei, pensei, estruturei. Quando eu estava para fechar o aluguel desse imóvel, onde que seria a sede da empresa, eu recebi uma proposta de emprego para voltar para Belo Horizonte, ganhar super bem. E naquele dia ali, eu conversei com as pessoas, eu tenho 3, 4 pessoas que eu sempre... que eu tenho uma decisão importante, eu consulto eles para ver. 3 falaram comigo. Outra dica aí, imprescindível, só imprescindível. Um corte bom aqui nessa história. 3 pessoas falaram comigo, cara, pega o emprego, as coisas estão difíceis, 2017, crise, faz isso não, pega o emprego, garante, salário fixo é bom pra caramba, você ainda tem participação no lucro, vai embora. E uma pessoa falou comigo, falou, cara, se você for agora, daqui a um ano você vai estar insatisfeito,
você quer que as coisas sejam feitas de outra forma, você quer criar o seu jeito de fazer. Você nasceu para empreender, vai empreender. E realmente aquilo fez muito sentido, porque era recorrente isso, né? Eu queria fazer diferente. Então eu parti para o empreendedorismo. Como a Vanilda, eu comecei pequeno, muito pequeno. Tomei um prejuízo antes de começar meu negócio. Tive que começar meu negócio com R$7.000. Era o dinheiro que eu tinha. 7 mil? 7 mil. Eu também comecei o meu com exatamente R$7.000. Então, nós estamos no mesmo... Acredita? Esse 7 aí tá marcando. R$7.000, cara, eu usei para comprar mobília e era o dinheiro que eu tinha para pagar as despesas do escritório, fazer fluxo de caixa. Então eu não tinha como errar, não tinha oportunidade de dar errado. Então, fizemos acontecer. Estamos aí até hoje. E hoje só uma das empresas dele tem uns 200 corretores, Sidney? Não tem isso tudo não, mas é muita gente, cara. Muita gente. Olha que fenômeno, né? É muita gente. Que fenômeno. É muita gente e é uma empresa que formou muita gente também, né? No mercado de Uberlândia, então... A gente vai nos eventos, assim, é gratificante, né? Ver que as pessoas evoluíram, abriram imobiliárias, foram ser gestores em outras companhias, mas que a gente contribui de alguma forma na formação profissional de muita gente, colocar muita gente no mercado imobiliário. Foi uma oportunidade que eu tive lá há 19 anos atrás de mudar de vida. Cara, super legal. Você estava falando uma coisa aqui, Sidney, que é com relação a conselhos, né? Você disse que você tem 3, 4 pessoas que você recorre em momentos específicos, né? Sim. Eu acho que acho que isso é uma grande carta, né? Uhum. Porque em muitos momentos a gente se sente sozinho e acha que a gente tem obrigatoriedade como empreendedor, ou até ali, talvez a gente nem é empreendedor, mas está para tomar uma decisão importante. E a gente acha que tem que tomar sozinho essa decisão, né? E a gente fica confabulando com nós mesmos, sendo que talvez uma opinião externa poderia dar um norte, né? Um norte, assim, pra gente mais claro, né? Quem vê de fora, assim, né? Com certeza. E principalmente pessoas com mais experiência, né? Eu acho que é muito importante você ouvir as pessoas certas, porque também há pessoas que realmente, igual o Sidney, ele ouviu pessoas aí que lógico, gostavam dele, estavam querendo o bem dele, mas estavam muito mais conservadores e ele foi muito assertivo em ouvir essa terceira pessoa que realmente... Porque é muito mais que dinheiro, né, Sidney? Sim. Eu acho que quando eu custei muito assim, para passar nesse concurso, foi muito difícil para mim, até porque minha formação foi péssima, porque eu, desde molequinha trabalhando fora, e eu entrei na UFO com muita dificuldade, e para entrar num concurso, vocês sabem, é muito difícil, mas eu não estava feliz, eu me sentia frustrada, e eu falo que a sua trajetória de vida tem que ser significativa, né, Sidney? Sim. Porque você ficar trabalhando ali de CLT sem se identificar, porque, lógico, tem pessoas que não se identificam como sendo empreendedora e está tudo certo. Sim. Mas se você se identifica, esse podcast é para você. Eu queria aproveitar essa fala de vocês dois. Eu acredito que aqueles empreendedores, né, que têm sucesso são aqueles que perseveram, né? Uhum. Todo começo é difícil, você tem que tomar uma decisão em alguns momentos ali e você fica em xeque, certo? Sim. Né? Seu negócio ali, talvez teve alguns meses que seu negócio não deu certo e vem aquele cheque natural na nossa cabeça. Será que é isso mesmo? Será que eu não largo isso e volto para uma estabilidade, para uma proposta de uma grande empresa, que eu tenho um baita salário? Será que é isso mesmo? Eu queria que vocês falassem o que acontece que algumas pessoas, nessa hora de cheque, elas conseguem manter a visão e talvez dobrar a energia em cima de um propósito, mesmo que aquilo para todo mundo em volta pareça que é loucura, mas para ela está muito claro ali que é o caminho que ela tem que tomar. O que vocês acreditam? Assim, qual que é o sentimento que vocês têm com relação a isso? Essa obstinação, eu acho, sabe? Por essa questão do empreendedorismo, por dar certo o negócio, independente das coisas talvez estarem na turbulência. Vou deixar o Sidney que ele... Cara, eu acho que... É o chefe. Eu acho que essa característica
ela é comum do empreendedor, ela é comum do corretor. Para mim, a palavra de ordem é resiliência, cara. É continuar, é seguir, cara. Dificuldade a gente passa mesmo. A gente começa, o começo é difícil, mas o meio é difícil, o final é difícil, tudo é difícil, cara. As coisas nunca ficam fáceis. Você vai ter períodos em que você vai viver tranquilo, depois períodos turbulentos. Então tem que seguir em frente, não tem outro caminho para a gente. Para o empreendedor, para o corretor, vai passar momento difícil, vai passar, cara, não adianta. A gente tem que ter resiliência, entender que os momentos difíceis constroem o nosso futuro. São nos momentos difíceis que a gente vê, que a gente separa quem vai chegar à frente, quem vai além. Pensa numa escalada do Everest, cara. Você vai passar por todo tipo de negócio ali, mas para você chegar no topo, você tem que continuar. Você tem que seguir, não adianta. Então, para mim, a palavra de ordem é resiliência. Sempre resiliência. Excelente. Concordo com o Sidney, ele falou resiliência é tudo, é ela que separa os adultos das crianças. Eu escutei muitas vezes, eu tive muito sucesso como corretora, como eu disse aqui, eu acho que o nicho eu escolhi bastante, muito bem, assim, eu conversava muito bem com esse nicho, e eu sempre fui uma pessoa muito de estudar, né? Eu acho que tá aí uma dica extraordinária para quem quiser ter sucesso. Eu não acredito em sucesso desvinculado de conhecimento, você tem que estar sempre estudando, e eu acho que isso me contribuiu fortemente para mim, porque você começa a entender melhor negócio, entender inclusive as dores, porque você tem momentos de muita dificuldade. Eu pensei em desistir, né? Como corretora, eu estava num nicho que eu não estava bem, eu achei, nossa, é muito difícil essa profissão. Eu queria muito empreender e eu descobri essa profissão, mas confesso que teve momentos que, nossa, é difícil, né, Sidney? Difícil. E quando eu fui montar a Souza, eu escutei, você ganhou dinheiro, fez patrimônio como corretora, diferente de muitas pessoas que ganham muito dinheiro como corretora, mas não conseguem gerir. Eu acho que isso foi um divisor de águas para mim, porque a questão de estudar muito a gestão de dinheiro, eu passei a ser uma estudiosa de mercado financeiro, de investir certinho, e o sucesso que eu ganhei aí como corretora, eu consegui multiplicar esse dinheiro, sabe? E foi importantíssimo. Eu estudava 4 horas, sou meio fanática, eu estudava 4 horas mercado financeiro por dia e consegui fazer investimentos que não só protegeu meu dinheiro, assim, multiplicou. E eu deixo essa dica aqui para você, corretor, para você, empreendedor. Você tem que... Eu acho que as pessoas dedicam pouco tempo em aprender a gerir seu dinheiro, porque às vezes você ganha pra caramba, né? Você tem uma lucratividade maravilhosa, ganha 60, 70 mil por mês aí como corretor, e ganha, você sabe que ganha, mas não consegue gerir, vai comprar carro importado, não tem nada contra comprar carro importado, vai ter um momento certo, né? Isso é interessante, que isso confronta com a cultura, né, que a gente tem. A gente não tem, na verdade, cultura relacionada a finanças no nosso país, né? Sim. Então, na nossa escola fundamental, média, até na faculdade, você não vai ver disciplinas, tirando faculdades específicas, talvez de administração de empresas, você vê um pouquinho também. Sim. Ali, quanto deveria, né? A questão da educação financeira e quanto faz diferença, né? E eu até aproveitando essa fala sua, vocês dois falaram que naquele momento ali que decidiu em abrir, né, a empresa lá, imobiliária, vocês pararam, pensaram e planejaram. Eu gostaria que vocês falassem sobre planejamento, ainda nessa escala, assim, vamos imaginar que nesse momento a gente está falando assim para outros proprietários de imobiliária, sabe? Da importância desse planejamento, porque na fala de vocês dois a gente já nota que não é à toa. Uhum. E eu acredito nisso, tá? Particularmente, não é porque vocês dois estão aqui, mas toda vez que a gente vê algum tipo de sucesso, não é à toa. Não é o acaso que foi lá, caiu um raio, bum, as coisas aconteceram. Quando você vai estudar, por trás tem uma pessoa ali que pensou o que ia fazer, pensou como iria fazer, pensou isso muito bem.
por mais que ela estava arriscando, tipo, all-in, né? Você arriscou todas as fichas, os R$7.000, mas arriscou os R$7.000 entendendo ali. Os R$7.000 da sua vida, né, Sidney? Eu queria que vocês falassem disso, porque a gente também tem, assim como a educação financeira, a gente também tem uma falta de cultura de planejamento. Nossos empreendedores, não só no setor imobiliário, é só um reflexo, mas em todos os setores, empreendem na raça mesmo, sem planejamento algum. Como vocês veem isso hoje, ainda mais agora que, com esse passar do tempo, com toda a evolução que vocês tiveram, essa questão do planejamento, essa importância? Sidney. Então, Gabriel, o planejamento, cara, é fundamental. Na minha opinião, ele é fundamental, ele não é importante, ele é imprescindível. Só que ele vai mudar, né? Você pode planejar tudo ali, na hora que você começa a operar, muda tudo. Mas o planejamento financeiro, organizacional, ele é fundamental, cara. Cada centavo que entrou na empresa, desde o primeiro dia que eu funcionei até hoje, está registrado. Cada lead que entrou na minha base, até hoje, está registrado. Tudo que aconteceu, tudo que comprou, tudo que gastou, tudo que saiu, está tudo registrado. Tem nada que não tenha sido passado por um sistema. Então, mesmo quando eu comecei só com R$7.000, eu peguei o que tinha de mais barato de sistema financeiro, CRM, não tinha nada em planilha. E tinha planilha também, mas assim, o máximo que eu conseguia colocar em sistema, eu colocava. Então, esse planejamento ele é fundamental. E eu planejei, você falou aí o que fazer, como fazer. É o básico. É o que fazer, como fazer e para quem fazer. A gente pensou nisso antes de abrir a empresa. Que empresa que é? Quem que eu vou atender? Como que eu vou atender? Quem que vai trabalhar comigo? Como que eu vou treinar esse cara? Como é que eu vou fazer esse cara ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer esse cara melhorar de vida, se tornar um profissional melhor? Como é que eu vou dar um atendimento melhor para o meu cliente? Como é que eu vou entregar mais valor para esse cara? Eu refleti sobre o business, sobre o negócio. Como que eu posso fazer um negócio melhor do que o que já tem? Com as ferramentas que eu tenho hoje. Pouco recurso, pouco dinheiro. Fazer com investimento de R$1 milhão, aí é bem mais fácil, né? Mas, enfim, planejamento e pensar como que você vai impactar no mercado, nos colaboradores, no cliente. Acho que partindo dessa premissa aí, você já acha um jeito de planejar seu negócio. Legal. Excelente. Eu concordo aí com o Sidney, ele falou muito bem sobre essa questão de ver essa questão do passo a passo da empresa, né, da experiência do cliente. O que eu acho também fundamental é você pensar no business do negócio imobiliário, que mas o Sidney, a gente estava até trocando ideia sobre isso. Acho que é fundamental você pensar na jornada do cliente. Você que é proprietário de imobiliária, quando você faz as contas, você vai chegar à conclusão que a margem que o seu corretor acha que é extraordinária para você, quando você fecha as contas, né, Sidney? Quando você tira ali as despesas fixas da sua imobiliária, você assusta. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível para nós três aqui, que sabe o que a gente está falando, porque a gente está há um tempo muito bom no mercado e a gente tem várias empresas que estão bem posicionadas, né? Falei agora para o Gabriel, a gente estava discutindo os números, 600 corretores deram baixa no Cresce, em Uberlândia, de maio. Nos últimos meses, 140 imobiliárias também deram baixa. E o que eu quero colocar para você, qual que é a diferença das imobiliárias que estão aí com o VGV alto, resilientes diante de um mercado imobiliário que teve uma baixa, oscila, né? Oscila altas, mas a gente teve um período de dificuldade. Todos que estão no mercado sabem disso. E qual que é a diferença do homem de negócios do mercado imobiliário que prospera? Eu vou dar um exemplo. Mas o Sidney, é meu parceiro, ele está num outro nicho,
mas a gente faz algo parecido. A gente tem várias empresas ligadas ao mercado imobiliário, aproveitando essa experiência, essa jornada do cliente. Então, o Sidney, ele tem o cliente ali, né, Sidney, que compra o apartamento e que a mãe também vai comprar ali a construção. Que ele é proprietário da Tricolar, eu sou proprietária da Souza Construções. Você, empreendedor do mercado imobiliário, pense na jornada, né? Tem tantas dores do mercado imobiliário precisando ser curadas, né? Eu falo, vou dar um exemplo aqui, né? Hoje, móveis planejados é um caos. Pensa numa dor, tem muitas dores. Pense na jornada. Por que eu estou falando isso? Eu vou abrir para o Sidney falar um pouquinho o que ele acha do que eu coloquei. Gente, não se engane. A margem de uma imobiliária não é boa, né? Quando você fecha a conta, eu vejo muitos corretores saindo da profissão de autônomo, achando que vai ganhar 10 vezes mais. E estavam bem, né? Meu caro, eu estou falando para você aqui, com toda a sinceridade do mundo, é uma ilusão. Eu estou falando besteira, Sidney? De jeito nenhum. E assim, nesse tempo todo que eu estou no mercado imobiliário, eu vejo que isso é muito cíclico, isso acontece muito, principalmente nos momentos em que o mercado dá um boom, que ele fica bom. Uhum. A pessoa entra no mercado há pouco tempo, começa a performar, começa a ganhar dinheiro e parte para abrir uma imobiliária, porque ele entende que ele tá deixando de ganhar dinheiro trabalhando na imobiliária. Bom, todo mundo, né, tem o direito de empreender, de montar o seu próprio negócio, mas eu aconselho e eu dou a dica que a pessoa realmente estude um pouco antes. Uma coisa é você vender imóvel, outra coisa é você ser empresário. São duas coisas distintas. A margem, primeira coisa, se você não sabe o que é margem, você ainda não está pronto para ser empresário. Você tem o direito de ser. Mas, cara, se você não sabe o que é isso, você vai quebrar a cara. Você vai achar que vai ganhar 10 vezes mais e você vai se endividar. Você vai abrir um negócio que vai durar 1 ano, que vai durar 1 ano e meio e que vai te desgastar, que vai te fazer trabalhar mais do que você nunca trabalhou na sua vida. Então, a margem é ruim? É uma margem baixa. Se você comparar a outros negócios, ela é péssima. Se a gente imaginar que a gente paga 40% só para o corretor, de 100% do nosso faturamento, a gente já começa com 60%. A gente não começa com 100%. Aí tem que pagar o resto das coisas todas. É porque, às vezes, o corretor faz a conta de uma venda. Ele tem que fazer a conta de todas. Da estrutura, ilusão. Do imposto, de todos os impostos, que são muitos. Para chegar naquela venda, qual input de marketing você teve que ter dado para pegar lá a sua boca do funil, chegar O mês que é bom, o mês que é ruim, que um paga pelo outro, essa conta ninguém faz. A conta que faz é todo mês, se eu vender X, vai sobrar Y. Tá, mas e o mês que não vendeu? Um vai ter que pagar pelo outro. Então, quer abrir uma empresa? Vai aprender o que é fluxo de caixa, o que é demonstrativo de resultado do exercício. Vai aprender essas coisas, vai aprender o que é lucro bruto, lucro líquido. Vai fazer conta, vai aprender a mexer numa planilhinha de Excel, que você vai ver que o negócio não é simples, não é fácil. Mas estuda e começa o seu negócio preparado, mais preparado. Né, Vanilda? Sem dúvida. Eu acho que o Sidney deu um show aqui. Pode ser corte aí, viu? Maravilhoso. Aula, tô aprendendo. Vamos cortar depois. Fenomenal. E o que eu falo é o seguinte, o corretor, ele sai, né, achando, nossa, tô deixando... Aí vai variar, né? Tô dando 60% para imobiliária. 60%. Ele esquece, por exemplo, que você gasta aí 50 mil com marketing, porque você tem que fazer conta dos caras que trabalham com você, né? Uma captação custa uma fortuna. Quando o marketing hoje está cada vez mais caro, né? Investir em marketing e dando menos resultado, porque a gente está num período diferente, né? Pós-pandemia, que todo mundo saiu de casa. Chamar a atenção desse cliente está cada vez mais difícil. Você foi tanto no on e no off, né? O custo do ads está muito mais caro, o custo por lead, se a gente for pegar, né? Que é uma variável incontrolável, que quem vai controlar o Facebook? Ou o Google Ads, né? Sim. E no off também,
seguindo a inflação do nosso país, a gente teve um aumento em tudo que ia fazer off, né? Exatamente. Tudo tá mais caro, né? E quando você analisa friamente, eu acho que o Sidney trouxe algo que eu quero salientar aqui. Faça contas, né? Veja quanto que é um custo de uma imobiliária. Por que eu estou colocando isso aqui? É porque abra a imobiliária, inicie corretor, mas inicie consciente, inicie, por exemplo, entendendo que você precisa ter caixa, porque senão você vai torrar o seu dinheiro que você ganhou ali como corretor, né? Entenda melhor o negócio, entenda de business, estude, né? Eu vou deixar aqui algo, até vou expor um pouquinho da minha vida hoje em questão das minhas empresas. Hoje eu compro imóveis de leilão, reforma e vendo, né? Eu utilizo a Souza, que é uma empresa de reforma. Eu montei ela por isso, porque eu sempre comprando o tempo inteiro, imóvel de leilão, reformando e vendendo. Só para vocês terem uma ideia, esse negócio meu é mais lucrativo do que a Souza, né? E a Souza me dá muito trabalho. E eu amo essa empresa e é maravilhosa, mas assim, quando você me chamou, eu falei, gente, eu vou tocar nesse assunto porque ninguém fala disso. E todo mundo sabe. Nos bastidores a gente fala. A gente tem um núcleo lá de 35 proprietários de imobiliária, todo mundo fala isso, mas parece que isso é tabu, né, Gabriel? Exatamente. Ninguém fala isso para as pessoas ouvirem. Eu acho que a gente precisa... desmistificar, né? Exatamente, trazer isso, porque para as pessoas fazerem conta, se planejarem melhor, estudar mais o business e montar consciente. E esse é até um dos motivos aqui do Oncast, né? Para trazer esse tipo de discussão e conteúdo, né? Uhum. Para a gente melhorar o mercado. De alguma forma, a gente contribui para o desenvolvimento dele, porque um mercado melhor desenvolvido em todas as suas etapas, a gente sabe que todo mundo é melhor para todo mundo, uhum. né? Essa concorrência que muitas vezes fica no imaginário coletivo, ela de fato ela não precisa existir, né? Uhum. A gente pode ter um mercado desenvolvido onde todo mundo tem ali sua margem, sua fatia, e é claro, aí vai, dependendo do modelo de negócio de cada um, da forma de trabalhar de cada um, você vai buscando seus resultados, né? De forma organizada, vamos dizer assim, né? E isso é sensacional, e a gente ser transparente, até uma das premissas, um dos motivos do nosso Oncast. É ser sincero mesmo, sabe? Não vim aqui falar só coisas para inglês ver. Olha só, olha que bacana. Só as flores. Falando sobre concorrência e tal. Cara, se você olhar num primeiro prisma, nós dois aqui somos concorrentes. A gente é dono de imobiliária. Só que eu estou num nicho, ela está em outro. A gente não concorre. A gente tinha que convergir, entendeu? Uhum. A gente não é concorrente. E tem 1 milhão de segmentos no mercado imobiliário que a pessoa pode especializar. O mercado é grande demais, tem espaço para abrir muitas imobiliárias ainda. A gente não tem imobiliária suficiente ainda. Não tem. Pode ir nas consultoras e perguntar se eles estão bem atendidos pelas imobiliárias que tem. Falta imobiliária, falta gente. Mas, volto a falar, cara, estuda primeiro, aprende primeiro, para você abrir o seu negócio. Venda é uma das coisas que tem numa empresa. É uma. Né? Eu gostaria até de somar nessa fala de vocês, que é a importância do modelo de negócio bem definido, né? Sim. Porque às vezes a gente vai, beleza, vamos abrir um imobiliário e vamos vender imóveis. Tá. Uma coisa que você falou, numa outra fala sua, quais imóveis e para quem? Exatamente. Qual que é o modelo de negócio da minha imobiliária? Exatamente. Como que eu vou conseguir ter um modelo de negócio que eu possa escalonar, que eu possa crescer o meu negócio ou não? Sim. Que dependendo ali da escolha que eu faço, tanto de margem, quanto que eu vou pagar aqui, quanto que eu vou pagar ali, você fica amarrado no seu negócio. Seu negócio ele fica fadado, né? Ele tem um determinado tamanho e um determinado limite ali de... Não é verdade? Essa escolha desse nicho, aí eu vou complementar, assim, vou juntar as duas falas de vocês com relação a nicho e essa questão do planejamento, da importância onde entra um modelo de negócio bem definido nisso, né? Exatamente, isso aí. Com certeza, porque o Cid tocou nesse assunto, eu quero puxar um gancho aqui que eu acho fenomenal que ele diz. O mercado imobiliário, ele é tão amplo, gente, é tanto negócio que você pode fazer no mercado.
Então, o que eu vejo as pessoas bem-sucedidas, elas aproveitam todo esse espaço que a gente tem, porque você é proprietário de imobiliária, eu tenho na minha agenda aqui 2.000, 3.000 corretores, eu tenho mais de 1.000 construtores, eu tenho 2.000 investidores, né? Porque eu trabalho com muito imóveis de leilão, a gente ganhou até premiação, como eu disse, da Caixa em 2020, né? Fomos a maior de Minas. Então, eu vejo o Sidney, eu também faço muito isso também, é ter muitos negócios no mercado imobiliário. Então, você que gosta do mercado imobiliário, que se identifica, olha, a margem da imobiliária não é boa? Não é, isso é realidade. Mas há muitas maneiras de você fazer negócios, né? Por exemplo, o Sidney, ele tem uma especialidade, por exemplo, de vender grandes loteamentos. Ele é fera nisso, né? Estou aqui. Procura o Sidney. Então, assim, o que eu quero... precisa de uma área? Procura o Sidney. Olha aí, depois você me paga alguma coisa. O jabá. Então, assim, e o que ele disse também, Vanilda, você vende área? Não. Vanilda, você é fera, porque esse cara aqui domina o mercado imobiliário de econômico, né, dos apartamentos. Vanilda, você é forte nisso? Não sou. Eu sou forte nas casas. Eu sou a mulher das casas, né? Eu sou mulher das casas. Então, a gente vende apartamento também, mas o nosso forte foi casa. Falou em leilão, não tem... Modéstia à parte, em Uberlândia, realmente... É a Souza, né? Assim, que realmente entende de leilão e tem expertise. O Sidney, eu acho que não trabalha, né, Sidney? Não então, sei nem como é que começa. Então, eu acho que isso é fenomenal, né? A gente se complementa, e foi isso que o Sidney colocou, né? E quando ele fala que falta no mercado imobiliário, meus caros, não falta mostrador de imóvel, não. Isso tem muito, tá? É a sala... Falta consultor imobiliário que entenda de investimento, que sabe sentar na mesa do cliente, fazer conta, que realmente faz a diferença, faz um bom negócio para o cliente. Então, quer entrar no mercado imobiliário? Estude. Eu vejo o Gabriel aqui, exemplo, gente. O Gabriel, ele tem menos tempo que a gente, mas o que esse cara... sabe de mercado imobiliário, porque ele é um estudioso. Imagina daqui a 10 anos. Ele vai ser 10 vezes melhor que eu, né? Então, assim, é fenômeno, cara, porque ele é antenado, ele é estudioso. Então, eu coloco aqui para vocês, deixo essa dica, eu acho que é uma dica muito importante. Assim, aprenda, estude, se aprofunde, passa a ser um verdadeiro consultor imobiliário, né? Entenda, você tem que entender, um consultor imobiliário tem que entender de bolsa, de investimento, tem que entender de tudo, eu acredito nisso. Gente, é a aula aqui, né? Aproveita aí, vai pegando, pega um caderninho e anota as dicas. E conversar com gente boa é bom, que a gente nem vê o tempo passando, e um assunto só a gente fica o dia inteiro se deixar aqui, né? A gente vai fatiando ele e desmembrando, fazendo causa e efeito, fica aqui o tempo todo, né? Gostaria de mudar um pouquinho só o nosso assunto aqui, para a gente aproveitar ainda mais, que é o seguinte: nós que estamos com imobiliárias, né, que somos proprietários de imobiliárias, a gente tem uma sensibilidade muito grande do mercado, né? Então, a imobiliária, ela nos dá uma sensibilidade. E muitas vezes, com certeza isso acontece com vocês vão reparando os movimentos do mercado, certo? E quando eu falo movimento, eu falo assim, movimento das construtoras, né? Não só dos corretores e das imobiliárias, mas a gente começa a reparar na formatação de produtos, nos tickets, né? Eu queria que vocês falassem um pouco agora numa percepção, como vocês, especialistas aqui do lado das imobiliárias, para as construtoras. O que vocês têm visto, principalmente, vamos pegar aqui do mercado imobiliário nosso, de Uberlândia, o que vocês têm visto acontecer nesses últimos anos? E qual que é a dica que vocês dariam? Não para aqueles grandes construtores, né? Mas eu estou falando para aquele que quer começar agora. Poxa, eu quero começar, eu estou vendo que isso pode ser legal, eu quero começar uma construtora. Qual que é a dica que vocês dão? Eu sempre deixo o Sidney falar, porque ele sabe mais que eu. Aí joga ele primeiro. Ele já resolve o problema e... Bom, o que eu vi assim, nos últimos anos aqui na nossa região, no Brasil inteiro, né? Uma melhoria grande de produto.
principalmente pós-pandemia, né? O produto vem melhorando, vem se aprimorando muito, devido à necessidade de mais espaço para o cara trabalhar em casa, que virou uma nova realidade. Então, eu vi um upgrade de produto muito grande. Tivemos recentemente um problema de aumento considerável no insumo da construção civil. Então, a gente entrou num problema, fazer o produto bom num preço que consegue vender. Tá difícil fechar a conta, mas tá indo. Eu acho que, citando o mercado de Uberlândia, não sei, talvez seja a maioria das pessoas que vão ouvir, no meu segmento, no econômico, eu acho que ainda estão procurando um produto novo, um produto que vai encaixar preço, que o consumidor consiga acessar, e um produto que encaixe mesmo para a maioria. Então, eu acho que está uma lacuna. Então, eu vejo que as consultoras, as incorporadoras, estão numa fase de testa e conserta, testa e conserta, testa e conserta. Quem achar o produto que vai ser o novo bola da vez, vai deslanchar e vai surfar numa onda aí nos próximos 2, 3 anos aí, igual sempre acontece. Isso é cíclico. Se analisar, não vou citar nomes aqui, mas a liderança ela vai trocando de mão aí a cada 2, 3 anos do mercado imobiliário aqui. Isso é nacional também, tá? Por quê? Porque vai mudando o produto, aqui encaixa o produto, preço certo, produto certo, voa ali um tempo, depois outra entra nessas fases também de não fechar a conta e tem que ficar se reinventando. Eu não sei por que não tenta se reinventar o tempo todo, né? Eu acho que seria melhor você ficar tentando melhorar o produto o tempo todo, fazer o melhor possível, gastando o mínimo possível, entregando o melhor possível para o cliente. Mas isso só acontece quando tem um problema mesmo de conta, de preço. Mas a dica para quem está começando é construir, fazer voltado para o cliente mesmo, pensar na comodidade do cliente. Quem está começando provavelmente vai fazer um imóvel horizontal, né? Vai fazer uma casa geminada. Fazer pesquisa de mercado, cara. Faz pesquisa, não cria da cabeça, entendeu? Isso aqui eu acho legal. Não é porque você acha legal que vai vender. Que legal para quem vai comprar, né? Pensa na necessidade do cliente. Que é a persona. Necessidade versus... Eu sempre falo que a gente tem que analisar o cliente por três prismas. Por três frentes. Primeiro, é o que ele quer. É o desejo. Desejo do cliente. Segundo, é a necessidade. E a terceira é a condição financeira. Se você chegar na equação dessas 3 coisas, você chega no produto final. O desejo sempre vai ser maior do que a necessidade. O cara quer uma casa de 3 quartos no Santa Mônica. Mas ele não precisa, é só ele e a mulher. Uma casa de 2 quartos atende. E a condição financeira dele tem que ser no Novo Mundo. Está perto. A equação para esse cara é uma casa de 2 quartos no Novo Mundo. Resolveu o problema dele ali. Então, se você pensar nessas 3 características aqui e conseguir chegar nessa equação, você resolve o problema do cliente. Perfeito. Excelente. Eu acho que a ótica do Sidney é bem legal, porque ao meu ver, a gente se complementa, porque ele é muito assim da questão dos apartamentos e eu mais de casa, né? É bem diferente. E para esse construtor de casa, né? Hoje eu tenho algumas consultorias que eu dou para construtor e eu vou dar um exemplo, por exemplo, da JB aqui, que antes de iniciar, o pessoal me procurou, o Bruno, e a gente fez uma consultoria de passar para ele o que vende. Porque, gente, tem que ter liquidez. O Sidney colocou muito bem isso aqui. Se você fizer um produto que não vende, você quebrou, meu caro. Você vai quebrar, ou você vai criar um problema fenomenal, que você vai ter que entregar esse produto, talvez tendo prejuízo. Primeiro aspecto, liquidez. E como que você falou do cara que está começando, você não sabe. Quem sabe o produto que vende são as pessoas que estão no front. Você vai fazer apartamento, você tem que consultar o Sidney. Consegue 1 hora com esse cara. É 20 mil horas. Então, você consegue a hora com o cara e o cara tem a informação que você precisa.
Gente, é barato se você pagar uma consultoria de uma pessoa que realmente vai te falar e você vai ser assertivo. Isso aconteceu com várias construtoras que a gente teve a felicidade de prestar consultoria inicial. Outro aspecto, então a liquidez é fenomenal. Isso aí eu acho que é o ponto mais importante que o construtor tem que olhar. O segundo é o seguinte, preocupe com a sua marca, com a experiência. Eu acho que o empreendedor ele tem que entender que o equity da marca, o valor da marca, é mais importante do que o dinheiro que entra no seu bolso. É difícil você entender isso. Mas o cara que está na jornada e entendeu o business, ele sabe do que eu estou falando. Quando eu montei a Souza Reforma e Construções, eu abri o CNPJ hoje e divulguei. No mesmo dia eu estava com o cliente. Hoje ela está estourada, já entrando para a lista de espera. Por que o sucesso? A Souza Reforma e Construção, ela é filha da Souza. O equity da marca fez o meu sucesso. Quantas vezes eu perdi cliente, perdi dinheiro porque o corretor fez lambança e eu paguei? Vanilda, você é louca, você vai pagar 20 mil, o corretor que fez. Não, meu caro, é a marca. Você, construtor, dê valor na sua marca. Perfeito. Para realmente as pessoas te indicarem. E, por último, e tão quanto importante, o construtor. Você tem que entender que o proprietário imobiliário, o corretor, é o cara que vai trazer sucesso para você. Tem esses construtores que ficam aí mendigando comissão, pelo amor de Deus. Isso, eu vou te falar. Põe na conta, né? Põe na viabilidade. Meu caro, eu vendo imóveis, eu estou o tempo inteiro comprando e vendendo. Os corretores aqui são parceiros meus que vendem o Uberlândia inteiro, tá? Não é só, eu não deixo exclusivo na Souza, não. Corretor que trabalha meus imóveis não ganha 5%, ele ganha 5% mais bônus. Qualquer construtora de sucesso, gente, não vamos inventar a roda, não. Vê as construtoras de sucesso aqui, todas elas trabalham com bônus. Eu dou bônus, meus imóveis são tudo imóveis, eu compro imóvel de leilão, não é? Reforma e venda, todos têm grandes bônus importantes. Eu adianto comissão, eu faço um tanto de coisa, você é louca. Não. É porque eu sei, eu entendo o negócio. Você, construtor, que paga aí 4% achando que você está ganhando, não, você está perdendo. Eu sei que o econômico é muito isso, tá? Eu acho, sinceramente, você está perdendo. Você devia pagar 6%, 7%. Entenda o jogo do negócio. Se você paga menos, você acha que o corretor vai priorizar seu imóvel? Gente, a conta. O cara tem os filhos para sustentar, né, Sidney? Então, ó, diquinha, viu, construtores? Economiza no tijolo, não economiza na construção. Então, eu acho que é isso aí. Liquidez, o equity da marca e a valorização do profissional, meu caro, que faz o seu sucesso. Não é porque eu estou vendendo aqui meu jabá, não. Que faz sua liquidez acontecer. Meu caro, se eu vender 20 imóveis em 2022 e eu vender 25, né, eu vou ganhar mais vendendo 25. E quem traz esse sucesso para o meu bolso? Chama-se corretor imobiliário. São sofredor, porque é profissão difícil. É isso, os 3. Gente, vocês têm noção que a gente está conversando aqui tem 1 hora? Já? Mesmo. Vai Foi rápido, Tem noção disso? Mas o papo tá bom. Mas eu queria agora, para a gente já encaminhar para... Infelizmente, a gente tem que terminar alguma hora, né? Mas para a gente já seguir para uma conclusão assim, qual que é a expectativa de vocês? Aí isso é legal, porque isso envolve a expectativa com a economia, isso envolve panoramas. Eu não estou falando de política aqui, eu estou falando mais nós como empresários entender para que lado eu vou, o que pode acontecer se determinada pessoa ganhar ou não, sem ideologia partidária. Mas qual que é a expectativa de vocês para os próximos anos? Vamos colocar aqui para os próximos 3 anos, assim, que está mais recente, assim, esse futuro breve nosso. Como vocês estão aí com a motivação, com os planejamentos? O que vocês estão sentindo e imaginando? Quer começar, jovem? Você.
Então, Gabriel, depois de 2020 é difícil, né? Fazer um planejamento para 3 anos. Você faz um planejamento, vem uma pandemia. Que pergunta difícil. Cara, é assim, eu entendo que a gente estava num caminho de consolidação econômica, né? A gente sofreu na pandemia, mas eu acho que a gente sofreu pouco. Eu acho que a gente está num caminho de estabilidade no ano que vem econômica. Mudança de governo pode ter um primeiro impacto aí em bolsa de valores e etc e tal, mas eu acho que no primeiro ano não muda muita coisa. É um ano muito de transição, é um ano muito em que novas medidas não vão afetar tanto assim a máquina, né? A máquina é muito grande. Eu acho que se tiver uma mudança de governo, eu tenho algumas preocupações em relação a leis trabalhistas, que eu acho que me preocupa muito, assim, isso pode dar uma travada na economia, mas o Brasil tem tudo para voar, né? O país está assim, tá super bem, está indo super bem, então eu acho que independente de quem ganhar, nós temos um mercado imobiliário que vai seguir crescendo aí nos próximos 3 anos. Como empresário, e também, assim, quem estiver começando um negócio agora, eu acho que a gente tem que encarar o que vier para a gente. Se você pegar aí grandes empresas, né, grandes construtoras, grandes incorporadoras estão no mercado há 40 anos. Os caras pegaram tudo que você imaginar, tudo que você pensar. Pegou plano cruzado, plano cruzeiro, colo, inflação exorbitante. Então, acho que esse cenário trágico aí a gente já passou, a economia está mais madura, entrando um governo, entrando outro, a flutuação não vai ser tão grande igual era antigamente, mas o empresário ele tem que estar preparado para mudar a direção da empresa de acordo com o cenário que vem na frente. Então, ele tem que enxergar rápido e, para isso, ele tem que ter controle das coisas. Ele tem que olhar indicador, ele tem que olhar número. Ele não precisa prever o futuro. Ele não precisa prever o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Ele pode tomar decisão conforme o que vai acontecendo. Comecei a faturar menos, começa a cortar custo. Começa a cortar custo sem diminuir o faturamento. Se você enxergar que não está alterando, você está cortando esse gasto e ele não está impactando na sua receita, corta. Gerencia o seu negócio, que vai passar por qualquer presidente que ganhar, qualquer político que entrar, não vai mudar, entendeu? Então é isso. Foca na microeconomia, foca no seu cliente, o mercado nunca vai acabar, ele vai minguar. Então, quando ele minguar, quando ele diminuir, é o que a Vanilda falou, vai sobrar pouca gente, seja um desses poucos, entendeu? Porque sempre vai ter quem não vai se preparar. A gente pode fazer 380 horas de podcast aqui com os maiores especialistas do mundo, sempre vai ter gente que não vai ouvir, não vai se preparar. Show de bola. Vanilda? A economia é algo imprevisível, né? A gente recentemente teve aí, há poucos dias atrás, um cenário aí de ampliação, possível ampliação da guerra da Ucrânia. A gente não sabe porque isso afeta um pouco o Brasil, mas se você pegar o cenário do país, ele vem muito resiliente, né? O Brasil, ele realmente mostrou que a economia saiu muito bem da pandemia, né? A gente está bem, está com números muito bons. A gente está com a Selic aí, que ela está bem acima do que a gente vive hoje no contexto da inflação. A perspectiva era aí, até então, uma queda de juros depois da eleição, né? E isso, com certeza, melhora muito para o mercado imobiliário. Não sabemos agora como que vai estar, porque depende muito da questão da guerra, que afeta, com certeza, diretamente todo mundo, né? Mas eu concordo com o Sidney. O Brasil é resiliente, vem incertezas, dificuldades, mas quando você escuta os grandes homens de negócios, eles falam do quanto o Brasil tem oportunidade. Porque aqui a gente tem muita dor a ser resolvida. Então, eu falo que quem resolve a dor
trazendo essa experiência, com foco no cliente, realmente buscando NPS alto, vai sair fortalecido. Eu quero te falar, você empreendedor, você corretor, que eu falei de números muito negativos aqui do mercado. E você tem que entender que a crise também ela te traz oportunidade. Porque quando você tem, felizmente, eu tive pessoas que eu gosto muito que quebraram nessa crise no mercado imobiliário, mas a pessoa que está bem posicionada, que tem uma experiência com o cliente, ela ganha mercado. Ganha share, né? Entende? Então, assim, se posicione, trabalhe firme ali. Eu acho que o empreendedor trabalha aí 14, 15, 16 horas por dia. A gente está aqui trabalhando o tempo inteiro, trabalha à noite. Fique focado. Eu acho que nenhuma empresa que não foca na experiência do cliente, em satisfação do cliente, vai ter sucesso. E, independente do que acontecer, lógico que eu tenho minha preferência, não vou falar aqui, mas nós vamos, com certeza, superar essas dificuldades. Vai ter mudanças, se mudar o governo aí, mas, com certeza, o mercado imobiliário é sempre resiliente. Ele pode ter baixas, mas eu vou trazer aqui, por último, uma pesquisa que o brasileiro quer mais ter uma casa do que ter um filho, né? Então, todo mundo quer comprar. O déficit habitacional é gigantesco. Exatamente. Então, você que está me escutando, está escutando esse podcast, que vai entrar ou está no mercado, você está no mercado certo, né? É meio trágico, mas assim, eu ganhei muito dinheiro na pandemia. Não estou falando que eu gosto de pandemia, mas o mercado imobiliário estava fortalecido, gente. Todo mundo ganhou, eu ganhei, todo mundo ganhou, né? A pandemia, ela trouxe... Um dos alicerces da economia nossa, se tratando do país, foi o mercado imobiliário, né? Com certeza. A gente teve baixa agora? Teve, mas o Sidney falou algo que foi cirúrgico. Você, empreendedor, você tem que consertar o avião voando. O tempo todo. Então é o seguinte, olha o que aconteceu recentemente. O digital mudou. Você tem que buscar outros canais para os leads. Você tem que se reinventar. Se você ficar ali só parado, achando que vai vir ali cliente, o mesmo fluxo da rede social, isso não acontece. Mas há dezenas de canais. Então, você se reinventa. E eu acho que, com certeza, você se reinventar, você vai ter sucesso. Eu não tenho medo de crise. Show. Tem uma frase que eu carrego comigo, é que quem faz as mesmas coisas obtém os mesmos resultados, exatamente, né? Quer ter resultado diferente, faz diferente. Não tem muito segredo, né? E se falando de economia, vocês falaram muito bem, eu acho, é o que eu penso também. A gente tem um país muito parrudo, né? Muito forte, que apesar do que acontece, a gente ainda continua pujante, né? Isso, e vários setores da economia, não só o mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário tem um lance, né, em especial, que é o déficit habitacional. Nossa, é gigantesco ainda. E a gente ainda está em desenvolvimento do mercado imobiliário, tanto em produtos, quanto em performance, qualificação da mão de obra, né? Então, eu também acredito que tem muita oportunidade ainda no mercado e os próximos anos, independente do que acontecer na parte política especificamente, o mercado imobiliário continua forte. A gente tem grandes áreas ainda. Então, você vê, beleza, os grandes centros, capitais, ainda é mais complicado questão de área, mas pega um pouquinho para o lado do grande centro. A gente está num case desse, que é Uberlândia, né? Nós não somos BH, mas a gente tem uma cidade muito estabelecida, com um PIB altíssimo, segundo PIB de Minas Gerais. E olha as possibilidades que nós temos aqui ainda. De áreas a se construir, de projetos a se fazer. Sim, o mercado forte, né, mercado Gabriel? Forte. E resiliente, como eu disse, eu gosto muito, eu me encontrei no mercado imobiliário, eu acredito muito no setor e tem muita coisa para ser feita, né, Sidney? Tem muita. Muita coisa. Gente, vamos ter que terminar agora. Tô triste, o papo tá bom. A gente vai ter que continuar esse papo tomando uma cerveja, alguma coisa. Sem dúvida. Vamos pro happy hour agora, porque tá bom o papo. Gostaria de agradecer muito, imensamente, a colaboração de vocês aqui, né? Esse enriquecimento de vocês aqui, esse convite.
através do convite que eu fiz para vocês estarem aqui, viu? Prontamente. Deram um show aqui, deram aula. Obrigada. Com certeza a gente vai ter muito conteúdo ali para quem estiver nos assistindo, viu esse conteúdo. Agradecer muito vocês. Vocês são sensacionais, estão no mercado, nesse posicionamento hoje, não é à toa, e com certeza daqui a pouco a gente faz outro podcast mais para frente, vão estar mais evoluídos ainda, com certeza. A gente vai falar de outras coisas, de outros projetos, de outras perspectivas ainda mais arrojadas, ainda maiores. Obrigado, viu, por ter participado aqui. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz, eu acho que foi um papo maravilhoso estar com pessoas assim. Para mim, gratidão pelo convite, adorei, conversa boa, de muito conteúdo. E obrigada, muito bom mesmo. E me sigam aí nas redes sociais. Agora é hora, vamos lá, gente. Fala as empresas, as redes sociais. Sim, Vanilda Soluções, @Souza Soluções, @Souza Soluções e Construções. Aí, garoto. Bom, obrigado aí, Gabriel, EonCast aí pelo convite. Obrigado, Vanilda, aí por dividir comigo aí esse bate-papo. Espero ter contribuído um pouco aí com a expectativa do objetivo do podcast, né? E conta comigo aí sempre que precisar. A gente é parceiro aí e o objetivo é ajudar o mercado mesmo, de verdade. Minhas redes sociais são @2quartosimóveis por extenso e @meutricolar. Segue a gente lá. Um abraço, turma. Show de bola. Gente, eu queria agradecer também aqui a Realiza, que abriu espaço para a gente. Não à toa nós escolhemos fazer aqui na Realiza, que foi onde eu voltei para o mercado imobiliário. Eu tinha tido uma experiência em outra construtora 10 anos atrás, era muito jovem também, não tinha, mas depois foi o local que eu voltei para o mercado imobiliário, foi a Realiza. Eu decidi esse primeiro EonCast fazer aqui, de forma proposital, até para honrar essa construtora que me recebeu no mercado e me abriu as portas para eu chegar aqui hoje, poder conhecer vocês e trocar essa ideia. Legal. Então, muito obrigado, Realiza Construtora. Queria agradecer também aqui a nossa equipe da Noar, Fábio, o Daily, que está no nosso backstage ali, não estão aparecendo, mas eles que estão fazendo isso acontecer. E agradecer também a parceria de sempre, meu amor, da minha esposa, está ali no fundo também. Além de tudo, e ajudar. Ainda foi até a maquiadora aqui, né? Maravilhosa. Tá ajudando em tudo. Pessoal, é o seguinte, esse foi só o nosso primeiro EonCast, a nossa primeira versão. Nós teremos vários outros. Então, vou pedir para vocês, encarecidamente, seguir os nossos canais. No YouTube, nós vamos estar lá como EON Inteligência. E o EonCast faz parte dessa plataforma, faz parte dessa página lá no YouTube, que é EON Inteligência. No Instagram, mesma coisa, EON Inteligência. Ok? Segue nossas redes sociais, nosso site é a mesma coisa, é eoninteligência.com.br, ok? Segue que com o passar do tempo nós teremos mais convidados, mais bate-papos e mais conteúdo também, ok? Foi um prazer estar com todos vocês e até a próxima. Valeu demais! Valeu.